Tendo chegado ao Egito, Moisés juntamente com Arão se apresentam ao faraó, que na verdade era Azazel possuindo o mesmo, mas perante as ameaças de Moisés, Azazel se recusa a deixar o povo partir. Além disso, Azazel aumentou o trabalho dos israelitas, bem como punições, o que gerou um conflito entre eles e Moisés, pois o intento de Azazel era esse, causar um conflito entre o povo israelita e Moisés. Israel envia Moisés e Arão novamente ao faraó, mas desta vez para se realizar um prodígio perante ele. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, ao mais a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Perceba que o faraó por meio de seus magos também fizeram com que a outra vara se transformasse em serpente, porém esta foi devorada pela serpente de Arão. Como se trata de uma disputa entre caídos, isso explica o porquê de ambas as varas se transformarem em serpentes, mas pelo fato de Israel nessa altura possuir um exército de caídos maior que o de Azazel e assim transmutar mais energia, este perdeu a disputa das serpentes, com isso Israel demonstra que ele era mais poderoso. Mas Azazel não se dá por vencido e continuará a desafiar o poder de Israel. Dá-se início então a 10 pragas enviadas por Israel ao império de Azazel, como forma de destruí-lo e demonstrar seu poder perante ele. A primeira praga enviada por Israel foi a conversão das águas em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, ou nem se preocupou com esse prodígio. Veja que mais uma vez o Faraó se utiliza de seus magos, de modo a tentar combater a praga enviada por Israel, o que na verdade eram os anjos de Azazel usando seus poderes para combater as forças dos anjos de Israel, já que ali havia uma guerra entre os dois lados, de modo que ambos usavam seus poderes para guerrear, por isso que o Faraó, o próprio Azazel, não se preocupava, pois acreditava bater de frente contra Israel. A segunda praga enviada por Israel foram as rãs. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. A terceira praga foram os mosquitos, embora algumas bíblias relatem ser piolhos, mas as mais antigas relatam ser mosquitos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem mosquitos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos mosquitos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em mosquitos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir mosquitos, mas não puderam, e havia mosquitos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Desta vez exército de caídos de Azazel não conseguiram dar conta de combater contra a praga enviada por Israel, pois nessa altura Azazel contava com um número muito inferior de caídos em relação a Israel e Ismael. Por tal motivo seus poderes não surtiam tamanho efeito para competir contra o exército de Israel, mas mesmo assim Azazel se enfurece e não se entrega a seu oponente. A quarta praga foram moscas venenosas que acometeram todo o Egito, e desta vez o faraó não invocou seus magos para combaterem a nova praga, pois Azazel já sabia que não possuía poder suficiente para enfrentar a praga. Em vez disso ele chama Moisés e Arão e propõe a eles que o povo sacrifique a Deus ali mesmo, no Egito. Porém, Moisés se recusa, pois segundo ele os sacrifícios praticados pelos israelitas eram considerados abomináveis aos olhos dos egípcios. Moisés respondeu, não é conveniente que se proceda desta maneira, pois os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação aos olhos dos egípcios. Se oferecemos, sob os olhos dos egípcios, sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, a 3 dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme ele nos ordenou.
O sacrifício que Moisés se referia a ser abominável aos olhos dos egípcios não era o de animais, até porque os egípcios também sacrificavam animais aos seus deuses e faraós, mas sim a sacrifício de crianças, o qual mais agradava a Israel. Por isso Moisés não quer fazer tal sacrifício abominável entre os egípcios, os quais se escandalizariam e matariam os israelitas. Mas o mesmo deverá ser feito no deserto, em total oculto, assim como seu Deus diabólico ordenou. A quinta praga é a peste nos animais, a qual matou todo o gado dos egípcios, mas nenhum dos israelitas. Assim Israel acaba com os animais dos egípcios, e mais uma vez Azazel se recusa a deixar os israelitas partirem. A sexta praga foram úlcera e tumores, que acometeu todos os egípcios, incluindo os magos do faraó. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebataram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. A sétima praga foi o granizo. Uma forte tempestade de granizo atingiu todo o Egito, de modo que toda a verdura e colheita dos egípcios se perderam. A oitava praga foram os gafanhotos, os quais destruíram um pouco o resto de plantação que havia sobrado da praga anterior. A nona praga foram trevas. Durante 3 dias o Egito ficou em total escuridão, exceto as regiões habitadas pelos israelitas. Desta vez o faraó ficou ainda mais enfurecido, e ameaçou matar Moisés caso voltasse a se apresentar perante ele. Afinal o caos reinava no Egito, pessoas doentes, sem animais, plantação, e pessoas totalmente desesperadas. Azazel via seu império ser devastado, e ainda faltava a última praga, e a mais terrível, a morte de todos os primogênitos do Egito. E para tal feito Israel ordena a Moisés que instrua todo o povo a sacrificar um cordeiro, e que seu sangue seja aspergido nos batentes da porta de cada casa dos israelitas. Além disso, todos deveriam comer o cordeiro assado, juntamente com pães assados sem fermento, dando origem assim ao rito da Páscoa judaica, a qual consistiria em comer durante 7 dias pães sem fermento e no 7º todos deveriam se reunir para a celebração da Páscoa, onde o cordeiro imolado seria servido. Este rito faz alusão ao 7º dia do reino, onde todos os anjos se reúnem com o Pai, como uma família, assim como o milênio do Messias, onde 6 dias, que são 6.000 anos segundo o tempo desse mundo, ele seria entregue aos caídos, e ao fim desse tempo, são se completar 7.000 anos, o Messias retorna para buscar todos os salvos, que se reunirão aos anjos e ao Pai para o 7º dia do reino, ou milênio. Os caídos sempre copiam as coisas do reino, uma cópia oposta. Assim Israel searia sua própria festividade, uma alusão ao 7º dia do reino. Por isso instrui seu povo a celebrar o 7º dia em sua honra. O sangue na porta seria o aviso, para que os caídos enviados por Israel não matassem ninguém da casa marcada, mas que passasse adiante, já que como não possuía onisciência era necessário Israel marcar todas as casas pertencentes a seu povo, e assim durante a noite os caídos mataram todos os filhos primogênitos do Egito. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Israel tinha um motivo particular de matar somente os filhos primogênitos, já que ele foi o segundo anjo criado pelo Pai, sendo antecedido pelo Messias, o primogênito do Pai. Logo ele tinha uma aversão aos filhos que eram primogênitos, e ao matar todos os primogênitos do Egito ele faz uma provocação ao Messias, de que ele futuramente faria o mesmo com ele, assim que viesse a essa terra. Além do cumprimento perpétuo do rito da Páscoa, Israel institui outra lei, referente aos primogênitos de seu povo, que todo primogênito quer seja homem ou animal lhe pertencia, era sua propriedade, até ser adquirido mediante um sacrifício. Consagrarás ao Senhor todo o primogênito, ou mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento, ou do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo o primogênito dos homens entre teus filhos, resgatá-lo-ás igualmente. Israel deixa claro que o povo é sua propriedade, por isso sempre exigia obediência, a circuncisão e sacrifícios para agradá-lo.